Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que mais uma vez aqui nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a Igreja nos fala através de sua Santa Liturgia pelo Evangelista João, capítulo 16, versículo do 12 ao 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós, Senhor. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e vos anunciará as coisas que virão. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu, por isso vos disse, há de receber do que é meu e vos anunciará. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, é povo amado de Deus. A Igreja nos fala hoje, através do Evangelista São João, aonde Jesus ele diz muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Quantas coisas, meus irmãos, que Jesus tem nos dito e nos falado e nós não conseguimos acolher no coração, porque para acolher precisa de fé. Se a pessoa não tem fé, fica impossível um diálogo espiritual. A pessoa que não tem fé, ela não vai acolher as verdades espirituais sobre o reino de Deus. A pessoa que não tem fé, que não acredita no invisível ou naquilo que não se vê, ou em algo sobrenatural, é a pessoa que só acredita no que vê e no natural. Muitas coisas tenho a dizer-vos, mas não podeis suportar agora, é o que Jesus diz. É preciso pedir sempre a graça do Espírito Santo. E aqui ele diz, quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e anunciar-vos-á coisas que virão. Então, o Paráclito, o Espírito da verdade, que vem do próprio Cristo, procede do Pai e do Filho. Jesus disse aos seus discípulos, eu vou para que ele venha. E é bem verdade que em Atos 2 está registrado a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Quando Jesus, ele é morto, ressuscita ao terceiro dia e por 40 dias fica ali aparecendo aos seus discípulos. Jesus, ele diz, é preciso aguardar em oração a minha promessa. Entre aqueles que estão no cenáculo, está uma pessoa silenciosa, mas que foi ela, sem dúvida alguma, que fez com que os apóstolos permanecessem ali unidos em torno dela, aguardando a promessa em oração, a Virgem Maria. No cenáculo, Nossa Senhora estava ali com os apóstolos, exortando e afirmando com toda fé, humildade e ao mesmo tempo silenciosa. É preciso esperar
porque meu Filho disse que ele virá, o Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, como nós conhecemos, aonde os apóstolos se encontravam em oração, aquele lugar tremeu e veio do céu como que língua de fogo e se repartiu em diversas tochas de fogo que repousou sobre cada um deles. Maravilha do Espírito Santo. Jesus está dizendo, quando vier o Paráclito, e esse Espírito Santo, como diz o profeta Joel, no capítulo 3, é para todos. Todos profetizarão os vossos filhos, vossas filhas. E aí o profeta Joel vai continuando dizendo, eis que vai acontecer prodígios no céu e na terra. Todo aquele que ouvir de longe o chamado apelo de Deus, recebereis do Espírito. Então esse Espírito Santo é prometido a mim e a você. Esse Espírito Santo, que bem verdade, já está dentro de cada um de nós pelo nosso batismo, mas é preciso que nós possamos clamar essa graça, essa força sobrenatural que está em cada um de nós. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade ensinar-vos a todas as coisas, toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e ensinar-vos as coisas que virão. Ou seja, o Espírito Santo é Ele que dá a graça, o dom da profecia. É Ele que vai falar e ensinar ainda coisas que virão, que irão acontecer. E Jesus diz, Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou anunciar. Ou seja, o Espírito Santo recebe o que é de Cristo, derrama a graça na vida daqueles que se abrem, e ao mesmo tempo Cristo é glorificado, porque o Espírito Santo vai derramar as verdades sobre o Cristo. E a pessoa, sobre a ação do Espírito Santo, é uma pessoa que tem uma sabedoria do alto. Essa sabedoria é aquela sabedoria que Jesus disse. A sabedoria do alto se torna loucura para o mundo. E a sabedoria do mundo se torna loucura para Deus. Então essa sabedoria que Jesus está falando é a sabedoria do alto, do Espírito Santo. Por isso nós clamamos tanto nos nossos grupos de oração, na nossa realidade de renovação carismática, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Porque nós tomamos consciência que sem Ele nada somos, nada podemos, é Ele que realiza. É Ele que derrama graça, é Ele que dá unção, Ele que dá entendimento, é Ele que traz a lembrança viva de toda vivência em Cristo das coisas de Deus, para que o pregador, o anunciador, seja inspirado por Ele. É o Espírito Santo que unge, é o Espírito Santo que capacita, é o Espírito Santo que tem como missão glorificar a Cristo, porque Ele recebe do que é de Cristo e dá o que é de Cristo àqueles que se abrem ao Espírito, e aqueles que recebem do Espírito que é de Cristo, anuncia ao mundo esse Cristo com unção e poder. Por isso peça sempre, vem, vem Espírito Santo, vem fogo do alto. Ele me glorificará, porque a missão do Espírito Santo é glorificar o Filho. Por isso que nós, muitas vezes, nos nossos encontros, nós dizemos, glória a Deus, porque o Espírito Santo nos leva a glorificar, a dar glória ao Filho, ao Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças e louvores. Glória a Ti, Senhor. E aí, o Espírito Santo mesmo vai nos levando a, incessantemente, dos nossos encontros, elevarmos sempre louvores e glórias a esse Deus que amou e que é misericórdia e merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Tudo que o Pai possui é meu, por isso, disse, há de receber do que é meu e vou-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Então esse mesmo Cristo, meus irmãos, derrama sobre nós a graça e, movidos por essa graça de Cristo, nós vamos anunciar.
Por isso, aquele que está cheio do Espírito Santo, é impossível que uma pessoa cheia do Espírito Santo ela fique quieta, acomodada e não vá anunciar Jesus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, a alegria, ela se realiza em anunciar Jesus. É do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando desceu no dia de Pentecostes, a palavra diz que haviam pessoas ali naquela localidade de várias nacionalidades, ou seja, de vários países e línguas diferentes. E o Espírito Santo que pousou sobre os apóstolos, que derramou sua graça, deu aos apóstolos falar das maravilhas do reino de Deus em sua própria língua materna, mas aquelas pessoas que ali estavam, de várias nacionalidades, de línguas diferentes, ouvia o anúncio da palavra de Deus pelos apóstolos em sua língua materna, eles ouviam em sua língua materna também. Que fenômeno, que graça, que poder! O Espírito Santo realizou essa obra no dia de Pentecostes. Então as pessoas receberam a palavra e cada um entendeu em sua própria língua materna. Que maravilha, que prodígio! Somente o Espírito Santo realiza. Porque a missão do Espírito é fazer com que as pessoas recebam a palavra e entendam. É Ele que dá entendimento à palavra. É o Espírito Santo que nos capacita. É o Espírito Santo que nos fortalece. Por isso nós rezamos: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e renovareis a face da terra. É preciso ser fiel para ser cheio do Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. E esses fiéis, com a tua graça, Espírito Santo, renova a face da terra. Por isso, peça sempre, meu querido irmão, minha querida irmã, clame sempre, peça sempre: Jesus, envia teu Espírito Santo. Jesus, eu preciso do Espírito Santo. Jesus, unge-me com o teu Santo Espírito. Eu necessito do Espírito Santo. Amém. Façamos agora, convido você a entrarmos em oração. Vinde, Espírito Santo, precisamos de Ti, necessitamos da Tua graça. É a Tua unção, é a Tua fortaleza que vai nos levar mais longe e chegar aos corações mais endurecidos, aqueles que pela força que vem de Ti, pela unção que Tu mesmo nos dá, os corações vai se abrir, a graça vai se derramar e conversões vão acontecer pelo Teu mover, Espírito Santo. Derrama a Tua unção sobre a Tua igreja. Derrama a Tua graça sobre nós, para que possamos avançar na Tua unção, na Tua força e sabedoria para as águas mais profundas e assim que a humanidade, que a face da terra seja renovada pela Tua graça e unção, ó Divino Espírito, assim seja. Amém. Querido irmão, querida irmã, aqui foi mais uma reflexão no dia de hoje, aqui no canal. Que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe a mim e minha família, e que a graça da unção e da força do Espírito Santo, Paráclito Consolador, esteja sempre presente em nossos corações. Assim seja. Amém. Fiquem todos com Deus, que eu vou com Ele, e até a próxima oportunidade, se assim Ele me permitir. Paz e bem.